Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias, sua edição semanal, sempre com notícias na medida certa para você. Onde estaremos destacando o FIES Social, que é o financiamento estudantil, que será de 100%. Falaremos também da questão das filas do INSS, que está simplificando as regras para justamente haver a redução das filas de espera para a questão da perícia médica. Já nos destaques culturais teremos aí o cinema brasileiro, que teve 3 milhões de espectadores em janeiro. Tudo isso e muito mais em nossa edição desta semana. No ar! Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando de educação. FIES Social, financiamento estudantil será de 100%, exatamente, já foi até anunciado, e é para os cursos de ensino superior para estudantes de baixa renda em faculdades particulares. Programa que será oferecido justamente a partir do segundo semestre. Vamos observar. Essa nova modalidade do FIES será destinada a estudantes de baixa renda. Chamado de FIES Social, ele pode custear até 100% das mensalidades no ensino superior privado para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. A família também precisa estar inscrita no Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Antes, o FIES estabelecia um limite do valor a ser financiado, dependendo da renda familiar. Nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o objetivo dessa nova modalidade de financiamento é cumprir o papel social do FIES para beneficiar quem mais precisa de acesso ao ensino superior. As regras publicadas nesta sexta-feira prevêem a reserva de vagas para estudantes negros, indígenas e também para pessoas com deficiência. As vagas remanescentes serão depois abertas à ampla concorrência. O teto de financiamento é de R$ 60 mil anuais para a medicina e cerca de 43 mil para os demais cursos. As mudanças valem para contratos novos e também para os antigos. O Ministério da Educação estima que a medida pode beneficiar 100 mil estudantes este ano. Vamos falar agora do CIEE, que está oferecendo 60 mil vagas de estágio. O estágio, que todos sabemos, é muito importante para a formação do estudante e o meio onde ele ganha a experiência necessária antes de entrar oficialmente no mercado de trabalho. São vagas limitadas e, de acordo com a Associação Brasileira de Estágios, que é a ABRES, só 5% dos estudantes do ensino superior, médio e técnico têm esta oportunidade. Não esqueça que o CIEE tem aí, em alguns locais, aqui em outros estados também, seus postos, que são o Centro de Integração Empresa-Escola, e oferece aí uma maratona de vagas e oportunidades de estágios a jovens aprendizes em todo o Brasil. Vamos observar. Ingrid está em busca de uma vaga de estágio em enfermagem. Hoje venceu mais uma etapa. A próxima etapa é eu chegar em casa, enviar o currículo e eles estão precisando muito da vaga, né? Pelo que me passaram, vão estar retornando comigo. É uma oportunidade que dá vontade de chorar. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já o Pedro quer iniciar a carreira como jovem aprendiz. Estou buscando na área mais administrativa, porque tem a ver com os meus interesses, meus gostos, e uma vaga mais de jovem aprendiz para entender como que é o mercado financeiro. Milhares de jovens em todo o país participaram hoje da maratona do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, que oferece 60 mil vagas de estágio e jovem aprendiz para empresas públicas e privadas. Para o estado de São Paulo, são 20 mil oportunidades. É muito importante para o estudante porque quando ele entra oficialmente no mercado de trabalho, é exigida experiência e ele não tem. Então o estágio vai proporcionar para ele essa famosa experiência que as empresas tanto exigem quando ele vai ser um profissional oficialmente. No Brasil, há ainda um grande descompasso entre o número de vagas oferecidas e o de jovens buscando uma oportunidade. Somente pelo CIEE são 2
2 milhões de candidatos à espera de uma vaga de estágio ou de jovem aprendiz. Segundo o CIEE, hoje são 500 mil jovens aprendizes no país inteiro. Mas se todas as médias e grandes empresas cumprissem a cota obrigatória, seriam quase 1 milhão de vagas. No caso de estagiários, são 700 mil no país inteiro, número bem inferior ao de estudantes em cursos de graduação. Para o CIEE, as empresas ganhariam muito se abrissem oportunidades aos jovens. Tem uma série de vantagens. Primeiro, ela oxigena seu quadro, né? Uma fonte de recrutamento e seleção. A oportunidade que o gestor tem, numa situação diferente, uma condição de trabalho diferente, de observar seus futuros funcionários. O estudante, ele traz na sua veia uma linha tecnológica muito forte, até por conta da idade, né? Então, isso também é um benefício para as empresas, além das vantagens de não terem cargo social e trabalhista no estágio, e na aprendizagem tem uma série de incentivos também. Vamos falar de saúde, a questão da eficiência da vacina contra a dengue. Exatamente isso lá no Rio de Janeiro, que inclusive já começou, um estudo desta eficiência. 20 mil pessoas que moram em áreas mais afetadas, justamente pela doença, lá no Rio de Janeiro, foram vacinadas e serão acompanhadas por 2 anos aproximadamente. O objetivo é a avaliação efetiva deste imunizante. A Pauliane faz tudo o que pode para prevenir a dengue. A proteção vai ficar ainda maior agora que recebeu a primeira aplicação da vacina. A minha agente de saúde me ligou, dizendo que eu fui uma das privilegiadas aqui da Barra de Guaratiba para poder fazer parte dessa campanha de vacina contra a dengue. E para mim é um privilégio muito grande, muito grande. A vacina Qdenga é a primeira contra a dengue a ser adotada pelo Sistema Único de Saúde. Por causa da alta incidência de casos, a região de Guaratiba, na zona oeste do Rio, foi a escolhida para um estudo realizado numa parceria entre o Ministério da Saúde, Fiocruz e a Prefeitura do Rio. 20 mil pessoas com idades entre 18 e 40 anos que participam do monitoramento vão ser as primeiras a receber a vacina contra a dengue aqui na cidade do Rio de Janeiro. O estudo vai avaliar a eficácia da proteção coletiva do imunizante em pessoas adultas e pode servir de base para novas definições pelo SUS. Esse estudo aqui, dessa faixa etária de 18 a 40, vai nos auxiliar a tomada de decisão para ampliação de faixa etária, inclusive auxiliando também a Organização Mundial de Saúde, porque as evidências científicas que serão geradas aqui no Brasil poderão auxiliar também para a tomada de decisão em nível global. Só este ano, o estado do Rio já registrou 4 mortes decorrentes de quadros graves de dengue. 2 ocorreram na capital. A cidade do Rio de Janeiro está em situação de emergência desde o dia 5 de fevereiro por causa da doença. Todas as pessoas que tenham sintomas de dengue, febre alta, dor no corpo, devem procurar uma unidade de saúde. O Rio de Janeiro declarou emergência de saúde pública, já considera a dengue como uma epidemia e a gente não vai medir esforço para ampliar a capacidade assistencial. Para a primeira fase da vacinação, o governo brasileiro comprou 6 milhões de doses da Qdenga, suficientes para imunizar 3 milhões de pessoas, já que a vacina deve ser aplicada em 2 doses. A Fiocruz está em contato com os fabricantes do imunizante para que haja a transferência da tecnologia para uma produção também no Brasil. No fim do mês, o público definido pelo SUS como prioritário, crianças de 10 a 14 anos, vai começar a ser vacinado. E o combate ao mosquito não pode ser esquecido. A gente precisa avaliar do ponto de vista de saúde pública qual vai ser o impacto dessa tecnologia. Então a gente sabe que ela é segura e eficaz para o nível individual, mas agora precisamos olhar como é que vai se comportar essa tecnologia numa estratégia de saúde pública. Hoje o município do Rio de Janeiro ele dá um exemplo para o mundo. Vamos agora então falar da perícia médica. O INSS simplifica regras para diminuir filas de espera para esta perícia. E justamente o objetivo principal é simplificar as regras e também incentivar o uso do aplicativo AtesteMed, que agiliza esta concessão do auxílio-doença. E hoje, o benefício, inclusive, pode ser aprovado em apenas 4 dias. Vamos observar. Uma solução simples que conseguiu resolver um dos grandes problemas enfrentados pelo INSS, as filas de espera da perícia médica. A nova direção do órgão apostou no fortalecimento de um aplicativo
pouco utilizado que dispensava consulta de peritos para concessão do auxílio-doença nos casos mais simples, em que o afastamento não passe de 180 dias. No modelo antigo, eu ficava 8, 9 meses colocando uma pessoa na fila para encontrar no meio de 1.000, no meio de 2.000, um caso, 2 casos que a pessoa não tem direito ao benefício. Esse prazo, ele não era só um prazo fora da lei, era um prazo cruel e que alcançava, e na maioria das localidades, superior a 200 dias. Desde julho do ano passado, os segurados com incapacidade temporária de trabalho podem obter o benefício enviando um atestado médico pela internet por meio do Atesta Med. Basta acessar o aplicativo no site do INSS e tirar uma foto do documento, que pode ser assinado por um médico particular ou do Sistema Único de Saúde. Saltamos de 500 para 1.000, 2.000, 3.000, alcançamos 11.000 até 12.000, mas em média 10.000 atestados por dia. Desses atestados, aproximadamente 80% acabam vingando. Os outros 20%, às vezes falta algum detalhe formal, falta o nome do segurado, falta o CID, etc. Eles são desviados, transbordados para a perícia médica. Desde que foi adotado, o Atesta Med vem reduzindo o tempo de espera de concessão do afastamento temporário do trabalho. Este ano, mais de 40% dos pedidos que deram entrada no INSS tiveram o benefício concedido em até 4 dias. O uso da tecnologia trouxe vantagens não só para o assegurado, mas também economia para os cofres da Previdência. Dos mais de 1.300.000 pedidos feitos no país no ano passado, 620 mil deles foram concedidos. Só em dezembro de 2023 foram liberados 113.498 benefícios por auxílio-doença. A gente saiu de um cenário de meses, de quase ano, para dias, não é? Então, a mudança do sistema entrega para o brasileiro um novo INSS. Vamos falar agora com você que tem as suas dívidas, porque também o Serasa oferece acesso ao programa Desenrola Brasil. Uma ação veiculada a partir do dia 15 de fevereiro, que o site do Serasa passa a oferecer acesso ao programa Desenrola Brasil para renegociação de dívidas com desconto. Uma forma, então, de ampliar o público que pode aderir ao Desenrola e que termina daqui a 1 mês e meio. Então, preste bem atenção, aproveite esta oportunidade. Vitória decidiu que vai renegociar as dívidas pelo Desenrola Brasil. Ela não vê a hora de estar com o nome limpo e sem preocupação. Estou tentando, limpar, cumprir com todas as dívidas que tem agora e as dívidas que passaram, mas estamos aí nessa luta. O programa Desenrola Brasil do governo federal pode ser acessado pelo site desenrola.gov.br. O cidadão deve ter cadastro na conta gov.br nos níveis ouro, prata ou bronze. Agora, também é possível acessar o programa por meio do site ou aplicativo da Serasa. Por lá é possível encontrar todas as informações sobre as dívidas e o acesso ao sistema Desenrola. A plataforma Serasa hoje tem mais de 88 milhões de brasileiros cadastrados e cerca de 26 milhões de usuários ativos todos os meses. E a ideia é a gente usar essa conexão com esses milhões de brasileiros para ajudar no acesso nas negociações de dívidas do programa Desenrola Brasil. O programa Desenrola Brasil teve início em julho do ano passado. Até agora, 12 milhões de pessoas foram beneficiadas, com 35 bilhões de reais em dívidas renegociadas. O Desenrola termina no dia 31 de março. Podem aderir pessoas físicas com dívidas de até R$5.000, desde que tenham renda de até 2 salários mínimos ou estejam inscritas no CadÚnico. As dívidas podem ser reunidas em uma só e parceladas em até 60 vezes, com descontos que podem passar de 80%. A gente tem visto esse grande movimento, em especial desde o meio do ano passado,
das pessoas voltando a conseguir a contratar um crédito para poder trocar um eletrodoméstico, para poder financiar um aparelho para um pequeno negócio e assim por diante. E voltamos a falar de saúde, que o Brasil registra cerca de 3 mil casos de leptospirose pura. Exatamente. No ano passado, registrou-se mais de 2.700 casos da leptospirose e quase 240 mortes provocadas pela doença. Uma pesquisa, inclusive, desenvolvida pelo Instituto Butantan, mostra que é possível antecipar o diagnóstico e, dessa forma, salvar-se muitas vidas no futuro. Vamos observar. Neste verão, enchentes, inundações e alagamentos ocorreram no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Junto à chuva e às intempéries, chegaram também doenças. A leptospirose é uma delas. Ela ocorre em locais com problemas de saneamento e a maior incidência dos casos no país é nas regiões Sul e Sudeste. A leptospirose é causada por uma bactéria, Leptospira, e essa bactéria ela é transmitida por exposição das pessoas ou diretamente à urina de animais, principalmente os ratos, ou indiretamente, em contato com água contaminada pela bactéria, contaminada por essa urina desses animais. Febre, dor de cabeça e dor no corpo são os principais sintomas da doença. Eles costumam aparecer entre 7 e 14 dias após o contágio. O tratamento com antibióticos contra a leptospirose deve ser iniciado na primeira suspeita de contaminação. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 3 mil casos da doença por ano. A taxa de letalidade é alta e gira em torno de 10%. É uma doença que ela tem uma sintomatologia que ela confunde com outras doenças febris, como, por exemplo, as próprias arboviroses, como a dengue, que ocorre também com muita frequência nos períodos chuvosos, assim como a leptospirose. Para auxiliar no tratamento, o Instituto Butantan criou uma proteína que vai conseguir detectar a doença em estágios iniciais, aumentando as chances dos pacientes. A novidade é que ele tem uma sensibilidade maior para detectar a doença, do que o teste padrão. E por que é bom? Porque leptospirose você pode tratar com um antibiótico, tá? Então, quanto antes você detectar, você já pode entrar com um antibiótico e não pegar os efeitos da doença. A tecnologia, que junta pedaços de 10 proteínas para criar uma nova proteína capaz de identificar a bactéria Leptospira, detectou a doença em 75% dos pacientes que haviam recebido resultados falsos negativos nos primeiros dias de sintomas. Pegar as top 10 proteínas da Leptospira, olhar dentro delas pedacinhos que seriam mais interessantes para o sistema imune e usar essa proteína Frankenstein, essa proteína artificial, ou para vacina, a gente faz teste em animal, a gente usa essa proteína para o animal montar uma resposta imune contra essas proteínas, e aí quando ele encontrar a bactéria, ele já tem um arsenal preparado para combater essa bactéria. Vamos agora falar então dos repelentes, porque a explosão dos casos de dengue no Brasil está fazendo crescer aí a busca pelos repelentes. E quando há um aumento na procura, o efeito é imediato no preço, que subiu aproximadamente 18%. Algumas marcas chegam a custar aí em torno de R$ 70 nas farmácias. Vamos comprovar. Tem procurado repelente, outras formas? Sim, nós todos lá em casa temos usado repelente. A gente fica com medo, né? Eu estou comprando pela primeira vez. Eu usava, no sítio usava, mas era sem preocupação com a fórmula, etc. Agora eu tenho interesse na fórmula, né? Com o mosquito voando por aí à procura de uma pele para picar, as pessoas estão correndo para as farmácias, buscando formas de afastar os insetos que trazem a dengue. A partir da segunda quinzena de janeiro, houve um crescimento de quase 60% na procura por repelentes. Nas farmácias que têm estoque suficiente, eles vão continuar atendendo com preço normal. Aquelas que você chegar e não tiver, eles vão ter que repor esse estoque. E esse estoque, naturalmente, já vem com preço reajustado. Só neste ano já são mais de 500 mil de casos de dengue no país. O número é 4 vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2023. Mas essa explosão não é nova.
nova. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, os casos da doença em todo o continente americano passaram de 1,5 milhão na década de 1980 para mais de 16 milhões entre 2010 e 2019. Diante do susto dos números, algumas pessoas tentam soluções caseiras para se protegerem contra o mosquito. Pode até ser uma alternativa, mas tem suas limitações. Quanto a essas opções mais caseiras de ação repelente contra mosquitos, o uso de cravo, lavanda, citronela é basicamente pela ação do cheiro forte que repele o mosquito. Então não tem uma ação química que está realmente estudado, que tem embasamento científico. Como ação química inseticida, são os repelentes industrializados, que geralmente têm DEET, que é uma das substâncias, a mais comum, e icaridina, uma substância até mais forte, que é a que eu geralmente mais aconselho. Como nas opções caseiras a proteção só funciona enquanto o cheiro está na pele, a frequência de aplicações tem que ser maior. Mas nos repelentes industrializados, a lógica é diferente e a segurança depende também desse cuidado. É recomendado que crianças menores de 6, 7 anos usem uma vez ao dia, para não expor tanto a esse ingrediente químico, ao inseticida. Adolescentes e adultos podem repetir 2 a 3 vezes ao dia, para ter o maior poder de repelente. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico fala do ente federado que pode cobrar do plano de saúde despesas realizadas com o segurado por ordem judicial. É uma decisão, inclusive, da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que a Lei 9.656 de 1998 permite que os entes federados, ao cumprirem diretamente a ordem judicial para prestar esse atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, possam requerer na Justiça o ressarcimento das despesas pela operadora do plano de saúde privado do qual o paciente seja segurado. Superior Tribunal de Justiça decide que ente federado pode cobrar de plano de saúde despesa realizada com segurado por ordem judicial. A primeira turma entendeu que a lei que dispõe sobre os planos de saúde e seguros privados de assistência à saúde permite que os entes federados, ao cumprirem diretamente ordem judicial para prestar atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, possam pedir na Justiça o ressarcimento das despesas pela operadora do plano privado do qual o paciente seja assegurado. O caso julgado envolve uma cirurgia bariátrica realizada em cumprimento de decisão judicial. De acordo com o processo, após verificar que a paciente possuía plano de saúde, o ente público procurou a operadora para reaver o valor do procedimento e, sem êxito nessa tentativa, ajuizou a ação de cobrança. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul compreendeu que somente poderiam ser objeto de reembolso os serviços prestados voluntariamente no âmbito do SUS e não aqueles realizados por força de ordem judicial. O tribunal também decidiu que o ente federado não poderia ser considerado credor, mas apenas o Fundo Nacional de Saúde. No STJ, o relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, considerou possível o Estado do Rio Grande do Sul ajuizar a ação para cobrar diretamente o valor da cirurgia, não dependendo de procedimento administrativo na Agência Nacional de Saúde. O voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros no sentido de que, quando o procedimento decorre de determinação da Justiça, não faz sentido seguir o rito administrativo por via da ANS, porque a própria ordem judicial para a prestação do serviço do SUS já traz implicitamente os elementos necessários ao ressarcimento em favor do ente público que a cumpriu. Vamos falar agora de saúde, mas falando com você como eu que é homem. Atenção então, homens. O câncer de próstata é o segundo tipo mais comum de doença no público masculino e o risco aumenta com a idade. Além de ir ao médico, com mais frequência, hábitos saudáveis de vida podem ajudar nesta prevenção. Vamos observar.
A partir dos 60 anos, homens devem ligar o sinal de alerta para os riscos de câncer, principalmente de próstata. É a partir dessa idade que os casos se tornam mais frequentes. 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Para 2024, o Instituto Nacional do Câncer estima mais de 71 mil novos casos da doença, o que representa 30% dos diagnósticos previstos de todos os tipos de câncer. Manter hábitos de vida saudáveis é uma proteção que pode diminuir os riscos de desenvolvimento da doença. Uma pesquisa publicada em uma revista britânica especializada aponta a redução de até 35% das chances de diagnóstico positivo com a prática de atividade física. Evitar o tabagismo, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, fazer atividade física, buscar alimentação saudável. Esses são os principais fatores que podem contribuir para prevenir não só o câncer de próstata, mas como os demais tipos de câncer. Então, os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde têm ações nesse sentido, tá? Ações de promoção da saúde, de prevenção, de cuidado, e podem contribuir para essas pessoas, né? No caso específico, para esses homens que querem ter uma vida mais saudável e querem adotar esses comportamentos. Um fator que aumenta os riscos do câncer de próstata é que os homens costumam ir menos ao médico fazer exames de rotina. Quanto mais cedo a doença for detectada, maiores as chances de cura. Tanto a prevenção quanto o tratamento podem ser feitos na rede pública de saúde. O que é importante que a gente saiba que a maioria dos cânceres hoje são doenças crônicas, degenerativas, que elas têm tratamento, que a detecção precoce salva vidas, que você tem que conversar com o seu médico, né, que para definir até onde e até quando eu vou rastrear. O rastreio da doença ela tem que ser discutida com o seu médico para saber, individualizada para cada paciente e discutida, né, e que a melhor maneira de você prevenir é fazendo consultas rotineiras e um cuidado com a sua saúde, uma atenção com a sua saúde. Vamos falar agora dos planos de 2024. Depois do carnaval, depois da folia, é hora de realizar esses planos que você programou para o ano de 2024. O ano realmente só começa depois do carnaval, comercialmente. Com isso, muitas pessoas adiam aqueles planos pessoais, profissionais, e justamente depois da folia retorna para que eles aconteçam. A Rede Minas, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública, esteve nas ruas para saber o que as pessoas realmente acreditam que o ano realmente só começa depois do carnaval. Depois dos blocos e bloqueios, aos poucos a cidade volta ao ritmo normal. Os tambores dão lugar aos motores, mas ainda dá para tirar um cochilo antes de chegar ao trabalho. E de mãos dadas, dá mais ânimo para voltar às aulas. Ainda há a memória do carnaval nos palcos da folia, e quem desligou de tudo agora acelera de olhos nos compromissos. Começou o ano de fato agora, depois do carnaval? Começou, inclusive a caminhada. Só tinha parado antes do Natal, começando hoje. Hoje é o meu primeiro dia de caminhada. Então, de verdade, para o senhor, o ano está começando com os compromissos, inclusive com a saúde? Tudo hoje. Hoje que começa, o Brasil começa após o carnaval. Essa divisão do tempo tem a ver com um senso coletivo que nos leva a postergar as decisões e compromissos que nós assumimos lá na virada do ano. O carnaval é, portanto, um marco simbólico que nos permite escapar com certa liberdade e alegria das responsabilidades que agora, depois do final da festa, nós precisamos assumir. Jéssica diz que é bom extravasar a ansiedade na folia, mas agora é hora de se conectar. Começar o ano fazendo planejamentos realistas e também definindo uma rotina de autocuidado que seja regular, consistente, né? Então, por exemplo, pensar em que momentos do dia você pretende parar para fazer uma boa refeição, para fazer uma atividade física, para estar com as pessoas que você ama. O ano é promissor. Apesar do mosquito que nos tira o sono, há mais oferta de trabalho.
No Cine, a agência pública de empregos, há 12.800 vagas disponíveis, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado. É bom estar pronto quando o painel chamar. Ter uma postura de acordo com o que a empresa solicita, né? E ali ver os nichos e inclusive o cargo que ele vai estar se candidatando também. César conseguiu um agendamento e quer começar o ano com carteira assinada. A partir de semana que vem já vou fazer uma entrevista de emprego, né? Graças a Deus. Quem veste a fantasia agora vai noutro ritmo. Há ainda muito a fazer, é verdade, e temos tempo para isso. Se o ano começou tão bem, com energia e memória para seguir em frente, só nos resta celebrar o que está por vir. Vou começar o ano, comecei na verdade com o pé direito. Eu acho que o carnaval foi, foi a abertura de caminhos mesmo para 2024. Estou muito feliz. Vamos agora falar então de concursos. O Brasil concorre a melhor destino gastronômico da América Latina em 2024. Observando que a votação para World Travel Awards é online e segue até o dia 7 de abril de 2024. O prêmio é um dos mais importantes desse setor. Vamos observar. O Brasil é finalista do Prêmio Melhor Destino Gastronômico da América Latina. O evento, considerado um dos mais importantes do setor, gera a oportunidade de alavancar o turismo nos países vencedores. E a Embratur está empenhada em conquistar esse título, de olho nos viajantes que curtem a boa comida e gostam de experimentar novos sabores. O órgão garante que o Brasil é um forte concorrente por oferecer uma culinária que une inovação e tradição com receitas criativas e ingredientes nativos. A campanha da Embratur busca o voto dos brasileiros na premiação, mas também mira estrangeiros que conheceram o lado gastronômico do nosso turismo, marcado pela diversidade e estilos regionais. A ideia é divulgar pratos como a moqueca de sirimole, natural do Nordeste, ou a receita gaúcha de picanha na brasa, sem falar nos temperos à base de cachaça, açaí, café, óleo de dendê ou guaraná. Também vamos falar do turismo aqui no Brasil. Parceria entre o governo e as companhias aéreas está incentivando que isso aconteça. O Conheça o Brasil Voando, que é um programa do governo federal, está fazendo então essa parceria entre o governo e as companhias aéreas e busca incentivar o turismo no país. Gol, Azul e Latam já aderiram a esse programa e renovaram a pintura de suas aeronaves com elementos típicos de alguns dos destinos preferidos dentro do Brasil. Essa é a primeira aeronave temática do novo programa de incentivo a viagens, Conheça o Brasil Voando. Resultado de uma parceria entre o governo federal e a iniciativa privada, o programa deverá desenvolver ações que estimulem o trânsito de passageiros no país. Para isso, os ministérios do Turismo e o de Portos e Aeroportos vão identificar, estimular e articular medidas que possam contribuir para o crescimento do setor. Uma novidade anunciada foi a implementação do benefício do Stopover no Brasil, que é a possibilidade de parada em um destino intermediário, que seja escala ou conexão de determinados voos internacionais. É uma estratégia do governo federal que faz parte dos esforços em conjunto de vários ministérios do governo do presidente Lula, na direção de ampliarmos o turismo no nosso Brasil como uma fonte de desenvolvimento, de incremento do crescimento econômico do nosso país. O Brasil tem uma demanda reprimida muito grande no turismo, nós temos um potencial gigante para receber turistas estrangeiros, ainda pouco explorado até aqui. Outra ação de estímulo ao turismo anunciada pelo governo é o Feirão Nacional do Turismo, que deve acontecer em maio e terá financiamentos a longo prazo para diversos tipos de pacotes. Vai ser uma espécie de Black Friday fora de época, onde as companhias aéreas estarão presentes, onde as grandes operadoras do Brasil e grandes agências de viagem estarão presentes, ofertando pacotes de viagem a preços promocionais, com condições de financiamento
pelo Banco do Brasil e pela Caixa em até 60 meses, aquela pessoa que quer viajar com a sua família, quer organizar a sua viagem de final de ano, de férias, pode se programar dia 17, 18 e 19 de maio, sem dúvida nenhuma, com esse feirão. Nós queremos vender tudo que tiver do turismo, lotar os aviões e lotar as pousadas e os hotéis até o final do ano. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, o Tele Brasil Notícias, edição dessa semana está chegando ao seu final, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do Brasil e também do mundo. Antes de encerrarmos, vamos falar do cinema brasileiro, que teve aí 3 milhões de espectadores somente no mês de janeiro de 2024. Além desse número, eles prestigiaram as 33 produções nacionais em cartaz. E vale destacar que é o maior número dos últimos 6 anos. Vamos observar. Patrícia fez da paixão sua profissão. A produtora de audiovisual começou a admirar e acompanhar o cinema brasileiro ainda na infância. Não parou mais e agora também ensina crianças a apreciar as produções nacionais. Já trabalhei em alguns filmes, depois que me formei, né, curtas-metragem. E agora eu estou trabalhando assim, em projetos como oficina de roteiro, eu dei oficina de roteiro já, dei oficina de cinema para crianças, foi bem legal. E o cinema nacional deu um salto este ano. Só em janeiro, cerca de 3 milhões de espectadores assistiram aos 33 filmes brasileiros em cartaz, em cerca de 1.787 salas espalhadas pelo país. Os 3 mais vistos, de acordo com o painel da Ancine, foram Minha Irmã e Eu, Nosso Lar 2, Os Mensageiros e Mamonas Assassinas, o filme. Dados da agência registram uma receita de mais de 59 milhões de reais, o equivalente a 80% do valor gerado durante todo o ano de 2023. Segundo o Ministério da Cultura, foi o maior público para produções nacionais dos últimos 6 anos. O sucesso das produções nacionais é atribuído a fatores como diversidade, estratégia na distribuição e maior investimento em marketing e, claro, a qualidade das obras. As políticas públicas direcionadas ao setor cultural também contribuíram para a divulgação e o crescimento de espectadores. Uma delas é a lei que obriga a exibição de filmes brasileiros em salas de cinema, a chamada cota de tela, que deixou de ser aplicada em 2021, após 2 décadas de existência, voltou com força total e tem validade até 2033. Eu fiz parte da comissão do que escolheria o filme, né, que concorreria ao Oscar no Brasil. Eu fiz parte dessa comissão em 2023 e tive a oportunidade de ver dezenas de filmes, né, que estavam inscritos. Eu fiquei impressionado com a qualidade, com o esmero, com o desejo de acertar. E o cineasta complementa que a importância do cinema nacional está na identidade ali representada. O brasileiro se reconhece em cada produção, em cada personagem e em cada enredo, além de aprender, conhecer e valorizar um pouco mais a nossa história. Está surgindo um desejo de conhecer a própria história, conhecer a própria imagem, a própria cinematografia. Jovens de uma geração Z, a tal da geração Z, está procurando, quer saber do filme do cinema brasileiro e está gostando, está viralizando e tal. A gente tem que conhecer a nossa história para ter régua e compasso para poder tomar decisões relevantes da própria vida. E com esta última informação, o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Lembrando que você nos acompanha pelo Facebook ou mesmo YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, e também você que prefere informações impressas e através também de fotos com matérias por escrito, a Hora da Notícia no Facebook. Até a semana que vem. Agradecemos também toda a nossa parte de produção e a nossa equipe. Até lá.
Tele Brasil Notícias.